Tem gente aí, Dedê? Só aqui. Ah, sim. Ah, lindona, conseguiu? Deu tempo, Evelyn. Ah, nossa, quanta gente legal. A Cris e a Luciana já estavam aqui, Solange. Ai, só gente linda. Ei, Rafaela, Carol. Feliz. Que bom, gente. Ah, é Chá Oliveira. Eu vi que você começou a me seguir lá. Te agradeço a presença, viu? Não sei se é homem, se é mulher, não sei. Mas agradeço. Vou acionar para você também. Minha amiga Roberta lá de Recife, obrigada. Que gente espetacular. Raquel Matos, oi. Bem-vindos, todos bem-vindos. Obrigada. Oi, Sol. Que bom ter vocês aqui. Eu estou me organizando porque vai ser uma primeira experiência, né? Eu tive muita vontade de compartilhar com vocês, de criar esse projeto. Então eu estou com o meu computador aqui, estou com o telefone aqui do ladinho e ainda estou com assessoria aqui, né? Já pedi o esposo para ajudar aqui se forem aparecendo perguntas para ele anotar para mim, que eu não quero perder nenhuma. Não vamos perder tempo não, né? Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Delaíse Pimentel. Eu trabalho na área de comunicação, com foco na comunicação interpessoal, nas relações interpessoais dentro das organizações. Eu tenho 22 anos na área de treinamento. E vou parar por aí, que é para vocês não ficarem fazendo conta da minha idade, né? E aí o que acontece? Ah, gente, deixa eu mandar um beijo aqui para minha querida, linda teacher, Luiz. Beijo, querida. Desculpa, hoje eu não consegui assistir a aula por causa desse projeto. Muito obrigada pela sua presença. Então, eu tive um desejo muito grande de compartilhar alguns conhecimentos que eu já trabalho há anos dentro das organizações. E eu sei que tem muitas pessoas, e acredito que muitas estejam aqui comigo agora, que nunca tiveram essa oportunidade de passar dentro de grandes empresas e aí participar de um projeto de treinamento, participar de um plano de treinamento que normalmente é oferecido por recursos humanos. E aí as pessoas fazem aqueles treinamentos, fazem módulos. Algumas empresas que são muito organizadas, elas fazem módulos sequenciais dentro de cada... de acordo com a rotina da organização de trabalho e de acordo especialmente com as competências da organização. Então, os profissionais são preparados dentro da organização para atuarem na organização de acordo com as competências daquela organização. E aí é bem bacana, porque aí existem módulos, né? As pessoas fazem, recebem certificado, isso conta pra caramba no currículo da pessoa depois, não tanto por dizer fiz um curso em tal lugar, mas especialmente pelas competências que a pessoa adquire. E mais especialmente ainda se essas pessoas resolverem aplicar isso. Às vezes eu recebo um ou outro contato de colegas, pessoas que passaram por mim também nos cursos, e eu fico feliz quando elas dizem, Dê, lembrei de uma coisa que você falou no treinamento, e eu fiz assim, fiz assado. Eu sempre valorizo, sempre parabenizo, mas sempre gosto de destacar o seguinte: eu e todos os outros colegas que são facilitadores de treinamento, nós somos canais, nós somos instrumentos. São vocês, são as pessoas que optam por escolher aquilo que mais falou ao seu coração, que mais mexeu com as suas crenças, com os seus valores, com as suas convicções, e escolher fazer a mudança. Então, assim, não adianta você dizer assim, eu passei até por uns treinamentos numa empresa pequena que não valeu a pena. É bem relativo isso aí, porque a gente vai precisar ver se foi conteúdo que não valeu a pena, se foi a forma como a pessoa, o facilitador colocou o conteúdo do curso, se você de repente estava com algum resquício já em relação à própria organização e isso atrapalhou o seu desenvolvimento, né, o aprender as informações, tudo isso conta. Mas de verdade o facilitador, ele é um canal. E quem opta pelas mudanças e por pensar nas mudanças são as pessoas que participam. Então, assim, estou muito feliz. Vou compartilhar com vocês
as coisas mais básicas dentro daquilo que a gente faz nas grandes organizações. Claro que em 1 hora de live a gente não vai conseguir abordar tudo muito profundamente, mas como eu escrevi lá no meu projeto para os amigos, não ia ser uma piscina que desse para mergulhar, mas também não ia ser uma piscininha de criança de meses, né? Dá pra gente pensar um pouquinho. Boa noite para essa turma toda, Ju Bordalo, que delícia, Mônica, minha colega de curso também, a Cris, da Elza, né, Cris? A gente vai bater um papo qualquer dia desse, a Zilda, muito obrigada a vocês todos. Bom, então, hoje a gente vai conversar, o nosso primeiro bate-papo é sobre o crescimento pessoal. A hora é agora, é hoje, e a hora do crescimento pessoal é toda hora. Como é que a gente está hoje em relação ao que o mercado tem nos mostrado? Eu trouxe uma situação bem interessante para compartilhar com vocês, porque eu fui buscar nos meus programas, né, vários que eu já fiz em vários lugares, para tirar as coisas que eu achava bem mais interessantes e assim, básicas para trazer para vocês. Uma delas, oi Lindy, que coisa boa te ver aqui. Lindy é uma alta empreendedora, tem um olhar para aprender que assim me encanta, bem-vindíssima. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre crescimento pessoal é que a hora é agora e a hora é já. As empresas têm mudado ao longo desses anos todos. Há bem pouco tempo, antes da gente passar por esse momento complicado que a gente está agora, a gente estava falando sobre a globalização e as mudanças constantes, e isso é uma realidade e continua uma realidade. A gente está num processo de mudança constante, a gente está num processo de que a nossa única certeza é a mudança, e isso já vem há algum tempo. Só que agora a gente está num momento que é esse momento de pandemia. Então, tudo que a gente, que é facilitador de treinamento, que a gente que trabalha nas organizações dando treinamento, tudo que a gente estava falando já há 10 anos, a nossa sensação, e tem outros colegas meus que também são facilitadores aqui, podem se colocar, podem dar também a sua opinião, a impressão que a gente está tendo é que tudo que a gente estava avisando ao longo desses 10 anos aconteceu de 1 hora para outra em 3 meses aqui pra gente, né? Então, assim, a era da internet veio e mudou completamente as empresas, mudou completamente a sociedade, e isso não tem volta. Então, assim, nós hoje já não nos imaginamos sem o computador, sem a internet, sem o nosso celular. Então, esses avanços tecnológicos, eles, num dado momento, nesses últimos anos, eles nos juntaram, né? Acabou aquela coisa da distância, falamos com todo mundo em qualquer lugar do mundo, e agora, nesse momento, nós estamos usufruindo de forma diferente, porque agora nós só temos o computador para fazer isso. Então, é tão interessante como a gente conseguiu, em 3 meses, né, para nós aqui no Brasil, em 3 meses, a gente conseguiu viver literalmente aquilo que a gente está pregando nos treinamentos. Quando a gente fala sobre mudança, sobre adaptação de mudança, sobre desenvolvimento pessoal, a gente está vivendo isso nesses últimos 3 meses. Então, realmente, a tecnologia chegou, mudou tudo, tirou esse distanciamento que a gente tinha de não poder falar com as pessoas em qualquer lugar. Já podíamos, e agora só podemos pelo computador, só podemos através da internet. As empresas realmente passaram a competir numa escala mundial, isso já vinha acontecendo, e agora não só competindo em escala mundial, mas tentando se adaptar ao novo contexto, porque a gente não vai entrar nessa seara porque não é o nosso foco hoje, mas é indiscutível que nós não seremos as mesmas pessoas que éramos antes dessa pandemia. Nossas visões alteraram, nossa percepção de vida alterou, nossa forma de olhar as coisas e de dar valor às coisas também alterou. Então, nós vamos ser essas pessoas diferentes, e essas empresas que estavam já se adaptando também vão correr para fazer essa adaptação, para nos atender, porque nós somos aqui a bola da vez, né? Nós consumidores. Nós, consumidores também, nós estamos no controle, estamos mais ainda, porque agora a gente está exigindo um nível de qualidade muito maior, um nível de atenção muito maior, e é como eu falei para vocês, a nossa impressão, das pessoas que estão trabalhando nessa área de treinamento e desenvolvimento, é de que a gente está tendo oportunidade de praticar aquilo que a gente já havia falado por um tempo. A gente agora está no momento, qual é o nosso momento agora, que foi uma mudança abrupta, mas foi para todo mundo, então a gente não pode nem dizer que só aconteceu com a gente, não, a gente está nesse momento. Nós estamos no momento digital e sem contato.
Então, o computador é a nossa forma, a internet é a nossa forma de contato. Muita gente teve a primeira vivência, né, a primeira experiência com a rede, né, nesse momento. Muitas pessoas tiveram sua primeira experiência nesse momento. E algumas estão gostando, outras estão estranhando e outras estão se perguntando como eu nunca fiz isso, como é que eu nunca fiz isso antes, por que eu não experimentei isso antes. A gente está pensando muito mais no coletivo e as empresas também estão vendo isso. Elas também estão preocupadas com isso. A nossa força de ação através da internet também está muito grande. E por que a gente está fazendo toda essa introdução? Porque isso vai impactar diretamente na minha visão sobre o meu crescimento pessoal e saber que a hora é agora, que já foi ontem, que já foi antes de ontem e que a gente tem que estar ligado nisso o tempo inteiro. E nós também, como consumidores, nós estamos valorizando muito aquilo que é essencial. Nós estamos atentos à relação custo-benefício, estamos atentos à forma como as pessoas nos tratam, e isso vai diretamente estar ligado à nossa qualidade nas relações com as pessoas. Então, assim, esse é o nosso basicão aqui inicial, e aí a gente precisa também entender outra coisa. Eu não sei, eu queria só dar uma dica. Como a gente está fazendo uma microaula, e eu não posso nem mostrar um PowerPoint para vocês, não posso mostrar nenhum slide, nenhuma ilustração, nem nada, eu vou falando, se alguém quiser anotar, porque a gente vai meio que tentar dar uma continuidade às terças, né? Porque o projeto Cresça na terça, então a gente, terça-feira que vem, a gente vai dar uma continuidade nesse tema. E eu não sei, quem quiser pegar um caderninho, uma folha para anotar alguma coisa que considere importante, pode anotando, e se por acaso perder, escreve aqui, que eu tô com o meu assessor aqui, que é o esposo, de olho, para eu não perder nenhuma pergunta, nenhuma observação, tá bom? Então vamos entender uma coisa: as relações de trabalho são relações que nos ensinam muitas coisas, e são organizações e relações que nos ajudam também a ensinar coisas. Então, uma coisa que a gente precisa aprender, né? Para quem nunca vivenciou isso, de repente, dentro de uma organização, eu não posso perder de vista o seguinte: a organização tem seus objetivos organizacionais, assim como nós temos nossos objetivos individuais. Então, a organização vai nos acolher, né, na sua estrutura, quando nós atendemos a um determinado perfil que essa empresa precisa, e aí ele analisa o nosso perfil técnico e o nosso perfil pessoal, e esse perfil se enquadrando na vaga, essa empresa nos acolhe. Normalmente esse é o geral, né? Também um outro tema que a gente vai poder conversar aqui nas terças-feiras é sobre isso, tipo, eu não fico em nenhuma vaga, eu não sou chamado. Não é isso, assim, se o recrutamento e seleção estiver sendo feito corretamente, você não está atendendo ao perfil daquela vaga. E aí a gente vai conversar isso depois com calma. Mas o que eu preciso saber? Entrei na organização, fui selecionado, estou na organização. Eu preciso entender que a organização tem seus objetivos. Então, assim, eles querem sobrevivência, contam com a gente para isso. Eles querem um crescimento sustentado, ou seja, trabalhar de forma que eles se mantenham no mercado. Lucratividade é o fim de toda organização. Produtividade, e vão estar de olho na gente em relação a isso. A qualidade nos seus produtos e serviços, a redução de custos, participação no mercado, novos clientes, competitividade, a imagem dela no mercado. Todos esses são objetivos organizacionais que, quando a gente entra na organização, a gente entra para ajudar a organização a alcançar tudo isso. Mas nós temos nossos objetivos individuais, que normalmente, geralmente, são melhores salários, benefícios, a estabilidade no emprego, a qualidade de vida, consideração e respeito àquilo que a gente faz, oportunidades de crescimento dentro da organização, liberdade para a gente trabalhar com alguma autonomia, para poder criar, para poder fazer as coisas de uma forma inovadora. A gente tem um objetivo também de ter uma equipe bacana para trabalhar, uma liderança que seja equilibrada na forma de agir, e a gente tem uma necessidade muito grande também de ter um orgulho em relação à organização que a gente trabalha. Percebam que, assim, para a gente ajustar esses objetivos, tanto os organizacionais quanto os objetivos individuais, não é uma coisa muito fácil, não. Por isso que cabe a nós, né, e aí volto para o porquê dessa introdução, cabe a nós conhecermos
os nossos valores e a nossa melhor forma de ser, para que a gente saiba qual é o melhor lugar para a gente atuar. E isso não é pela empresa, é por nós. Se a empresa conseguir fazer isso com a gente, melhor para ela. Se não, a gente vai fazer por nós mesmos. E aí, quando a gente está numa organização, a gente aprende isso sobre os valores da organização, os objetivos, a gente reconhece os nossos e a gente começa a perceber que algumas exigências que todas as empresas fazem para nós como profissionais são exigências que a gente pode ter na nossa vida de uma forma geral, mesmo que eu não esteja vinculado a uma organização. Uma pessoa que está em casa no momento pode ter, um profissional liberal, um autônomo, né? Um informal. Então, isso é importante a gente entender. Essas exigências do mercado são exigências que nos ajudam a crescer e a nos desenvolver aqui mesmo, aqui fora desse contexto, dessa estrutura da organização. E quais são essas exigências de uma forma geral? Vamos lá. Primeiro, a preocupação, o interesse pessoal de adquirir novas competências. Nós vamos ter uma terça que a gente vai conversar e a gente vai abrir esse saquinho da competência, né? Dentro de competência, do conjunto do que seja competência, a gente tem conhecimento, a gente tem habilidades, a gente tem atitudes, a gente tem capacidade de adaptação. Então a gente vai abrir esse saquinho das competências para conversar sobre isso, mas não hoje. Hoje a gente está dando o nosso primeiro oi, né? Nossa primeira terça que a gente vai crescer juntos aqui. Então, novas competências, eu preciso adquirir novas competências. O que isso significa de uma forma geral? Eu não posso me sentar em cima daquilo que eu já aprendi há algum tempo e achar que o que eu aprendi há algum tempo vai me sustentar futuramente em qualquer relação de trabalho ou não, formal ou informal, ou relação com as pessoas. Então, aquilo que a gente aprendeu, ele é passível de reorganização e ele é passível de reaprendizagem, ajuste, né? Às vezes a gente escuta umas pessoas falando sobre, que é uma coisa tão antiga assim, já tão passada, né? Essa coisa do eu sou firme, eu tenho uma personalidade forte, não mudo de opinião. E aí a gente escuta aquilo e fica perguntando, será que vale a pena, né, conversar? Será que vale a pena a gente gastar um tempinho, dependendo da pessoa e do quanto você tenha de contato, né, e de abertura, é legal você chegar para ajudar. E algumas pessoas, talvez a gente chegue e fale alguma coisa, não vai adiantar de nada, mas assim, o bacana é a gente ter essa visão educadora aí para ajudar. Então assim, quem está sentado em cima daquilo que acha que é a sua personalidade, que é o seu jeito, que é o jeito forte, que a gente não muda, está fadado a enfraquecer em todas as áreas da vida, porque a coisa mais bacana que a gente tem, a capacidade de mudança, a gente não pode abrir mão. Nós pensamos, nós somos os seres vivos que pensam, né, que refletem, que analisam, que têm possibilidade de escolha e que sabem se reconhecer no que são. Então, não mudar é a pior atitude que a gente pode ter na vida. Não analisar as coisas, não tomar atitudes para mudança, não decidir refletir, imaginar uma outra possibilidade, são atitudes que nos prendem a um paradigma que a gente já tinha, ou seja, uma forma que a gente já tinha de fazer e de estar nesse mundo, e que nos faz ficar assim, né? Cabeça fechadinha, pensando só de uma forma. Isso é muito ruim, porque isso fecha a nossa comunicação com as pessoas também. Então é bom a gente pensar nisso. Adquirir competências, novas competências, significa estar aberto ao novo, estar aberto a aprender. E hoje, graças à internet, e aí nessa hora é impossível falar sobre isso e não lembrar que ainda tem muita gente sem esse recurso, e isso é lamentável. E enfim, a gente precisa se engajar com alguns grupos que estão procurando viabilizar isso para que a gente possa ajudar. Quando a gente consegue essa visão, né, de mudança, essa visão da importância da mudança, é um papel que a gente precisa exercer. Quando a gente fala estar aberto à mudança, estar aberto ao aprendizado, é um papel de educador que a gente precisa exercer, dizendo para essas pessoas, conforme for a nossa intimidade, obviamente, com essa pessoa, né? Olha, não vai por esse caminho não, sabe? Vai
escolhe mudar, escolhe ler, escolhe aprender. E aí eu ia comentar exatamente isso. Tem pessoas que dizem, mas eu não posso estudar, não tenho dinheiro, não posso fazer um curso. A gente está no momento agora que a gente tem lugares que nos deixam acessar a internet, a gente tem possibilidades através do computador, do telefone, a gente tem várias formas de aprender. O que falta muitas vezes é o querer, é o desejar. E desejar de uma forma que isso impulsione verdadeiramente, que você tenha uma disciplina naquilo que você deseja aprender, do que você deseja conhecer. Eu não sei quantas pessoas tem aqui que de repente ainda não conseguiram fazer o seu nível superior e tem um desejo enorme de fazer. O que você quer fazer? Qual é o seu sonho? O que você gostaria de ser? Que profissão você gostaria de ter? Começa a ler sobre isso. Existem revistas várias, né? Artigos vários, pessoas várias, que conversam sobre esse tema que você deseja aprender, que você quer se desenvolver. E aí me abre uma outra coisa que eu preciso falar com vocês, e eu vou sentir vontade de falar uma porção de coisa hoje, não vai dar tempo, óbvio, mas aí eu vou anotando, depois eu mesma escuto essa live aqui para saber o que eu queria falar e não falei, enfim, a gente vai crescendo junto, cresça na terça, né? Então, assim, uma coisa que é muito importante também a gente saber é que ainda existem pessoas, inclusive dentro das organizações, que ficam incentivando você a você melhorar naquilo que você é fraco. Você precisa melhorar nisso, você é muito fraco nisso, você não tem competência nisso, naquilo. Depende. Aquela competência é útil para o que você está fazendo, para a sua função? Aquela competência, você vai fazer aquilo com prazer, com gosto, é um interesse? Às vezes é uma necessidade da organização, aí você tem que refletir o quanto eu vou desenvolver isso em função da necessidade do trabalho que eu estou fazendo, mas o quanto isso me custa. Eu sempre dou esse exemplo, eu tenho vários ex-alunos aqui comigo agora, agradeço demais a presença de vocês, Jerusa, Camila, uma turma. Eu queria agradecer mesmo, porque assim, eu acho bacana vocês virem aqui, né? Depois de eu encher o saco de vocês vários dias da semana, vocês ainda voltam, isso é muito legal. Mas eu sempre dou esse exemplo, eu dou o meu exemplo, né? Eu não sou uma pessoa de processos, eu não sou uma pessoa de estatísticas, eu não sou uma pessoa de detalhamento das coisas, eu não sou uma pessoa que goste, por exemplo, de planilhas de Excel, de fórmulas, né? Eu sempre falo isso. Então, assim, eu dou beijinho na mão, na bochecha, eu dou flores, eu dou o que for preciso, eu sirvo um lanchinho para alguém fazer isso para mim, porque eu não suporto fazer. O que eu levaria de tempo para fazer uma planilha bem feita, com fórmula, com tudo, alguém que gosta, que curte, que desenvolveu isso, que sabe fazer isso com vontade, com desejo, vai fazer em uma hora uma coisa que eu faria o dia inteiro para dar conta de fazer uma coisa decente, né? Então, assim, nessa função estão me exigindo essa competência me cabe, me atende, eu sou bom nisso, eu tenho capacidade de evoluir nisso. É claro que isso a gente vai aprendendo com o tempo também, não se exijam tanto, tá? Porque quando eu descobri que eu não precisava ficar batendo esse martelo em cima das coisas que eu não conseguia fazer muito bem, desculpem, eu já estava acima dos 40 anos, então não é para exigir agora, mas é pelo menos para orientar. Porque ninguém me orientou antes, e eu ficava ouvindo essas pessoas e dizendo assim, ai caramba, eu não sou boa em processo, eu tenho que me ligar em processo, em detalhes, em pesquisa, em planilha, e aí eu ficava me matando com aquilo e acabava terminando um dia esgotada, cansada, além do necessário, porque não era aquela coisa que fazia meu coração bater forte. Então a gente vai alcançando isso na vida ao longo da nossa trajetória, né? Então eu estou dando esse toque hoje que é para a gente poder aprender a olhar, aprender a perceber isso. Outra coisa é a gente desenvolver habilidades. Então, assim, Adelaide, eu gosto muito quando eu estou com o meu grupo e eu estou conversando com o meu grupo, seja na igreja, seja na comunidade, seja em casa, que tem um grupo de bate-papo, seja lá o que for, ou dentro de uma organização. Eu gosto de estar com o meu grupo, eu gosto de explicar as coisas, eu gosto de pontuar as coisas. Ótimo! Então, desenvolva essa habilidade de troca, de falar em público, desenvolva essa habilidade de estudar, de conhecer aquele tema principal que você gosta, de se relacionar com pessoas, de perceber as pessoas como elas são, de que maneira elas se comportam, de que maneira você pode alcançar a audiência daquela pessoa. Descubra essas habilidades e vai se desenvolvendo nessas habilidades. Outra exigência que o mercado nos traz é a gente se mover pela nossa própria motivação, ou seja, não é pai,
pai, mãe, marido, namorada, filho, não é ninguém que tem que dizer para você o que você tem que fazer e como tem que fazer. Isso tem que sair de dentro de você para que isso saia de uma forma muito sincera, para que isso saia de uma forma muito legítima, né? Genuína. Porque qualquer outra coisa que passe disso vai ser uma coisa que você vai fazer de uma forma forçada, não vai ter aquele envolvimento que você poderia ter se estivesse fazendo alguma coisa que você desejou muito fazer. Então, como motivação é algo intrínseco, você precisa buscar essa motivação para que ela seja o seu motor, para impulsionar você, para você seguir. Outra exigência do mercado é a gente ter sempre a cautela, o cuidado e eu diria mais, a gente ter a percepção da importância do quanto é bacana a gente disseminar informações, a gente trocar informações, buscar a melhoria no diálogo, nas relações com as pessoas. O mercado hoje exige pessoas que saibam se relacionar. Vocês já devem ter lido, quem é da área empresarial, organizacional, já deve ter lido muito sobre isso, né? Tem vários artigos que falam sobre isso, quantas pessoas são demitidas pelas relações e muito menos pelas suas deficiências técnicas. Então são os relacionamentos que pesam dentro das organizações, assim como são os relacionamentos que pesam dentro da família, são os relacionamentos que pesam nas amizades, nos relacionamentos, né, das nossas amizades, dos nossos grupos. Então, a nossa habilidade em conversar com as pessoas, em compreender as pessoas, em ter um tom de voz que seja chamativo, né, e não dispersivo, que seja uma forma de falar que atraia o outro, né, e não o tire da sua frente, não dê o outro a vontade de sair de perto de você. Então, isso sempre é muito importante. E o mercado exige essa pessoa que quer se comunicar, essa pessoa que quer trocar com as outras, essa pessoa especialmente que entende que não detém o conhecimento todo, não é o senhor sabe tudo, a senhora sabe tudo, mesmo que seja especialista numa determinada área. A gente precisa ter a humildade de ter um saber, mas fazer desse saber um saber que ajude o outro. Eu sempre digo que é o saber saber. O saber como mostrar esse saber. Se o meu saber não te engrandece em nada, não te ajuda em nada, para que serve o meu saber? Se o meu saber não se transforma num conhecimento para mim e para você, e se a gente está numa organização para que ele ajude a organização a crescer, para que eu estou nessa organização? Do que serve? Para que serve o meu saber? Se o meu saber, ao invés de trazer você para mim, para troca, para disseminação da informação, né, para disseminação daquilo que a gente conhece, se ela não servir para isso, para que serve? Eu preciso saber trabalhar com as pessoas, saber trabalhar em grupo, e isso exige relacionamento. Vou tomar essa aguinha, né, gente? Todo mundo faz esse charminho também, mas é necessidade mesmo. Até porque eu falo rápido pra caramba, né? Mas eu tô ansiosa para passar tudo para vocês hoje. Outra exigência do mercado: reconhecer constantemente o aprendizado diário como parte do trabalho. Nós não sabemos tudo, a vida é uma surpresa, uma caixinha de surpresas, graças a Deus. E assim, a gente não tem como saber tudo, nem prever tudo que vai acontecer num dia de trabalho. A postura aprendiz, ter uma atitude de aprendizado, nos ajuda muito no desenvolvimento, no crescimento e na captação, né, do clima da organização, das pessoas, do sentimento das pessoas, de como elas estão. E isso nos traz proximidade e nos traz a melhor forma de chegar no outro, que é através dessa troca, de uma comunicação sincera e perceptível, sensível àquilo que o outro está passando. Eu só posso ter isso quando eu tenho essa postura aprendiz. Sem essa postura aprendiz, a gente não tem condição. Eu falei sobre isso, de vez em quando eu gosto. Tem umas coisas que marcam a vida da gente, né, gente? Então, são 20 e tantos anos de treinamento e dentro de organizações. Então, algumas histórias marcam, né? Eu trabalhei numa empresa que nós mandávamos um recadinho motivacional para os funcionários, e aí um dia um dos vice-presidentes da empresa mandou para mim direto um e-mail dizendo que aquelas coisas que ele lia às segundas-feiras de manhã, uma frase ou outra, uma coisa simples, só o faziam perder tempo
E aí que não queria mais receber. Aí, obviamente, que eu passei para minha diretora e ela se entendeu lá com a turma dela, que era a par dela. Mas aquilo ficou no meu coração de uma forma, falei, gente, que coisa, que indisposição para aprender. Que assim, eu cheguei a vice-presidente, não preciso mais nada nessa vida. Quem é você aí, de repente, tá me mandando mensagenzinha motivacional, né? E eu estava só cumprindo ordem, eu estava cumprindo uma exigência do nosso programa de treinamento, nosso programa motivacional. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Por que esse exemplo? Porque não adianta a gente ir galgando lugares dentro da organização ou na vida, chegando a determinados patamares e esquecendo que a gente precisa aprender em qualquer situação, em qualquer cargo que a gente esteja. Um olhar atento, uma atenção a como está o olhar do outro, meio para baixo, o semblante está um pouquinho caído, como é que essa pessoa está? Se eu sou o líder dessa pessoa, então eu preciso olhar para essa pessoa, verdadeiramente olhar para essa pessoa. Não é só dar aquele bom dia ou aquele boa tarde, né? Eu preciso olhar para essa pessoa. Então, assim, essa postura aprendiz nos faz ser assim, nos faz ter essa preocupação. Se a gente não tem essa postura aprendiz, se a gente se senta num lugar de sei coisa pra caramba e é justamente por isso que eu tô aqui, a gente não consegue aprender, a gente não consegue ver no outro nada que a gente possa aprender. Então isso é muito importante. E por último trouxe também para vocês, em relação às exigências do mercado, ser flexível às pessoas e às mudanças. E aí aqui é um ponto muito crítico, eu não sei nem se eu vou conseguir falar para vocês o que eu trouxe hoje. Se eu não conseguir, como eu falei para vocês, eu revejo essa live daqui a pouco e a gente ajusta na terça-feira que vem e eu complemento, tá bom? Então assim, há uma necessidade, sempre houve, nos últimos 10 anos a gente bateu muito esse martelo e agora, especialmente com essa pandemia, a gente está precisando falar muito disso também. Existe uma exigência do mercado antiga que hoje está muito em evidência, que é ser flexível às pessoas e às mudanças. Dentro desse ser flexível tem uma série de coisas. Tem a minha capacidade de aceitar o outro como ele é, tem a minha capacidade de entender os valores do outro, tem a minha capacidade de entender que o que eu penso não é exatamente o que o outro pensa, nem o que o outro pensa, o que eu penso, e que quando a gente está dentro de uma organização a gente tem que ajustar esses olhares, porque aí o objetivo da organização é maior do que os nossos dois objetivos, né, separados. Quando eu não estou numa organização, eu preciso lembrar disso, se eu sou um vendedor, se eu sou um profissional autônomo, qualquer outra coisa, se eu sou um profissional liberal, eu sou um dentista, eu sou um médico, eu sou um contador, eu sou, enfim, seja lá como for, eu preciso ter essa sensibilidade, porque se eu não tiver essa sensibilidade, eu não estou exercitando essa flexibilidade. Isso vai um pouco mais além do conhecimento e da preocupação em conhecer um pouco do outro. Isso passa também por mudanças na nossa vida pessoal. Então, assim, algumas coisas acontecem conosco que a gente não estava prevendo, muito menos desejava, né? Muito menos. E aí aquela coisa acontece com a gente, e aí eu faço o que com isso? Eu preciso trabalhar essa flexibilidade. Eu tinha um emprego X e agora não tenho mais. E aí? Eu ganhava X e agora não ganho mais. E aí? Eu tinha o cargo X numa organização, mas com toda essa confusão, com todo esse mercado difícil, eu vou ter que pegar um cargo abaixo. E aí? Como é que a gente decide em relação a isso? Como é que a gente escolhe o que é bom ou o que não é e como eu vou agir? O olhar para a flexibilidade precisa estar bastante forte. Onde você consegue flexibilizar? O que você consegue flexibilizar? Junto a isso vem a sua visão de valores, o que é importante para você, o que pode ser alterado, o que você considera que pode ser flexibilizado e o que não está sendo flexibilizado, o que não pode, por que não pode? São questionamentos que a gente precisa fazer. Isso aqui passa por questões de saúde, né? Uma doença, um problema de saúde. Hoje alguém me interpelou com isso, que uma pessoa tinha tido um problema por conta de saúde e estava muito abatida em relação a isso, porque passou a ser uma pessoa com uma deficiência física em função de um problema de saúde. Isso é triste, deixa a gente arrasado, deixa a gente para baixo, mas não é a morte. Então, como eu faço para me adaptar a quem eu sou hoje? Como eu faço para me adaptar à pessoa que eu sou hoje? Hoje eu estou aqui com todos os meus membros no lugar. E se amanhã eu não tiver?
Só para a gente pensar, a flexibilidade também passa por isso. E a empresa hoje exige essa flexibilização, esse olhar flexível para nós e para os outros. Quando a gente fala de crescimento, que é o nosso papo hoje, né, crescimento pessoal, eu comecei com o pessoal porque não existe como a gente se desenvolver profissionalmente sem que a gente cresça pessoalmente. Aquilo que eu apresento como profissional precisa ser, não estou dizendo que precisa ser o reflexo daquilo que a gente é como pessoa. As pessoas precisam entender que há coerência entre o que você é e o que você faz. Então, o crescimento profissional, ele é indissociável ao crescimento pessoal. E aí eu pergunto para você, que é o nosso bate-papo hoje, esperem que eu traga algumas informações e muitos questionamentos. Respostas a gente vai discutindo ao longo do nosso bate-papo daqui para as próximas terças-feiras, enquanto esse projeto rolar, tá bom? Então a minha pergunta agora, mais uma pergunta para você. O que você tem feito para alcançar os seus objetivos? Já se tocou que o responsável pela sua carreira e pelo seu desenvolvimento é você? Vou deixar você responder aí. Então vamos lá. Quando é que acontece isso? Quando é que eu entendo que eu preciso trabalhar para alcançar os meus objetivos? Quando eu compreendo que eu preciso administrar a minha vida, a minha carreira, dentro ou fora de uma organização. Você se encontrou num artesanato e você gosta muito de fazer isso, você está começando a vender para as suas amigas, para os seus contatos, a coisa está crescendo. Ok, e aí você está administrando bem isso? Que outras competências você precisa para desenvolver melhor esse trabalho? Você precisa, de repente, de uma assessoria lá do Sebrae? Eles fazem isso. Você precisa de um amigo que já tem esse negócio e pode te dizer que coisas ele não fez, que ficou ruim, aí ele pediu ajuda e fez e melhorou? Você pode procurar essa informação. Você pode ler sobre pequenos empreendedores na internet ou em algum outro lugar. Você tem contato com outras pessoas que façam esse trabalho? São atitudes suas. Você precisa correr atrás disso. Você que está dentro de uma organização. Ah, Delaise, minha organização não me dá, não tem essa parte do RH, não tem desenvolvimento. Eu queria tanto que a organização desse treinamento para eu poder crescer, para eu me desenvolver. Opa, vamos parando por aqui e vamos perguntar. A gente não precisa da organização para isso. Você conhece as competências da sua organização? Por que a sua organização existe? Onde você trabalha? Qual é o negócio do seu trabalho? Por que ele existe? Ele está nesse mundo fazendo o quê? A sua empresa faz o quê nesse mundo? Qual é o negócio da sua empresa? Quais são as competências que a sua empresa tem e que você não tem? E aí, se você deseja crescer lá dentro, você precisa desenvolver essas competências. Atitudes suas também. Visão que você precisa ter, que eu estou aqui para te ajudar a olhar. Tá certo? Você é o responsável por aquilo que você chama de sucesso e por aquilo que você chama de fracasso. E veja que eu digo aquilo que você chama, porque o que eu chamo de sucesso pode ser não necessariamente aquilo que você chama de sucesso. Eu tenho uma pessoa próxima que sempre nas suas colocações, postagens, seja lá o que for, passa um sentimento pra gente de que sucesso foi essa coisa de ter ido para outro país e ter se fixado lá e ter tido desenvolvido a vida lá. Eu bato palma e digo, poxa, que bom, é isso que você acha que é sucesso? Poxa, parabéns, segue em frente e vai à luta. Eu acho que ser sucesso também é poder ficar no seu país, correr atrás aqui, se desenvolver aqui, se realizar como pessoa, ter o seu negócio, ter a sua dinâmica de trabalho. Então, assim, não posso avaliar o sucesso do outro com o meu sucesso. Assim como não posso avaliar o fracasso do outro com o meu fracasso. Aquilo que eu chamo de fracasso é aquilo que eu percebo como, e aquilo que eu chamo de sucesso é como eu sinto aquilo. Então, você precisa lembrar que a responsabilidade por perceber o seu sucesso ou fracasso e o que é isso para você é sua. Mas não se enverede só com a sua cabeça, porque a gente tem uma capacidade monstruosa de sair dando culpa, né? Colocando culpa na nossa cabeça, exigindo uma porção de coisas que a gente talvez nem precisasse, mas a gente tem essa capacidade. Então converse com pessoas com quem você tem relacionamento, pessoas que você confia, gente da sua confiança, que você sabe que gosta de você, que quer ver que você cresça, que você se desenvolva, para você ouvir outras opiniões, saber se ela tem essa mesma visão de você. Será que aquilo que você acha
acha que foi fracasso, foi fracasso? Será que aquilo que você diz que é sucesso em relação ao que você deseja? São perguntas que você precisa responder. A nossa evolução profissional é a nossa responsabilidade. A conscientização que aquilo que a gente escolhe para fazer e fazer bem é responsabilidade nossa. Então, carreira, seja dentro ou fora de uma organização, carreira é uma escolha nossa, é individual, é singular e é intransferível. Não é o seu esposo, sua filha, seu marido, não são essas pessoas que vão exercer aquilo para você. Não são essas pessoas que vão estar dentro de uma organização com você ou do teu lado o tempo inteiro, dentro ou fora de uma organização, te dando as dicas do que fazer. Então são perguntas que você pode responder. Deixa eu só dar uma pausazinha assim. Eu estou com 5 solicitações para participar, mas eu não desenvolvi esse projeto dessa forma porque eu não teria como responder individualmente e porque eu iria deixar muita gente para trás. Então eu queria pedir para essas 5 pessoas aqui, queridas, obrigada, essas pessoas queridas que pediram aqui, solicitaram para participar, escreve por favor o que você deseja, que eu estou com uma pessoa aqui me ajudando e eu vou tentar te responder. Tá bom? Fica combinado assim para eu não fazer, dar preferência a uns e deixar os outros, né? Até porque a gente tem que ficar entrando, chamando e saindo. Eu tenho um projeto chamado Brota na Quinta, que vai começar não essa semana, a outra, que eu convido vocês para brotarem aqui. Nesse projeto, o projeto é esse, 5, 10 minutos para cada pessoa que vão participar aqui comigo, falando, conversando. Brota na quinta, guarda isso aí que a gente tem o Cresça na terça e o Brota na quinta, tá bom? Vamos compartilhar conhecimento, que é o que a gente pode fazer de melhor hoje. Ok, passamos então pelo quando isso acontece. E quando eu tenho essa percepção, aí talvez você esteja pensando assim, poxa, Delaísa, mas eu já sei que sou eu que tenho que administrar minha carreira, eu já sei que eu que sou responsável por isso, eu já sei que eu tenho que ver a minha evolução profissional, que a minha carreira sou eu que escolho, tá, e aí? Eu sei disso, e aí? O que eu faço com isso? Eu preciso me avaliar na minha flexibilidade, no meu grau de empatia, eu preciso exercitar isso, eu preciso exercitar a iniciativa de buscar por esses conhecimentos, eu preciso exercitar uma atitude proativa em relação a mim, aos meus sonhos, aquilo que eu desejo para mim, o que eu posso fazer por mim nesse momento. Não dá mais para a gente sentar em cima da questão financeira só. Agora, então, nessa época de pandemia, o que a gente está tendo de conteúdo gratuito é um troço impressionante, maravilhoso, maravilhoso. Ouça, avalie, retenha aquilo que é bacana para você, retenha aquilo que você acha importante para sua vida, retenha aquilo que você entende que é importante para sua carreira, né? Ah, Delaísa, eu queria ter um pouco mais de equilíbrio emocional. Tô te convidando agora, a gente vai fazer uma terça inteirinha sobre inteligência emocional. Eu vou te dizer quais são as 5 características que a gente precisa desenvolver para a gente poder se sair bem em qualquer relação de trabalho, familiar, relação conjugal, relação de amizade, qualquer uma. Assim, desculpa, eu tive que rir aqui com o comentário da Patrícia, uma amiga que me conhece há muito tempo. Quando eu falei que eu estava falando rápido, ela botou rápido, que nada, mas isso é deboche puro, que eu conheço bem ela. Mas vocês estão me entendendo, né? A dicção tá legal, enfim. Ok? Então, assim, o que eu preciso fazer com isso? Então, o quando é agora. O quando é quando eu sei dessas coisas. E se eu sei disso, dessas minhas responsabilidades, o que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo com isso? Ai, meu marido não me incentiva. Desculpa, querida, não depende do seu marido te incentivando. Ah, meus filhos estão grandes, mas não dependem de mim para tudo. Desculpa, amor, tem que corrigir isso aí. Se estão grandes, eles têm que se tocar, de tocar a vidinha deles, e você é a sua. Você tem uma vida que é sua. Ah, minha esposa não compreende que eu gosto muito de ler, de estudar. Conversa mais com ela. Pergunta a ela o que ela gosta de ler, se ela gosta de ler, o que ela gosta de estudar. Oferece para ela alguma coisa sobre isso, para ela ler, para ela estudar. Isso é importante, essa troca entre vocês. Isso é importante para um incentivar o outro. Então, assim, se ajudem nesse sentido, sabe? Mas não ponham a culpa em ninguém. Quando você perceber que você está colocando a culpa em alguém em relação ao seu desenvolvimento pessoal, você para e reflete até que ponto, sabe? Até que ponto eu estou permitindo isso? A gente às vezes dá uns empoderamentos para os outros que a gente não deveria dar. A gente dá uns empoderamentos que a gente depois diz assim, nossa, eu não precisava isso, sabe? Assim, o quanto aquela pessoa tem a capacidade de te magoar. Eu tô falando isso com você, mas eu me magoo também. Nossa, eu choro horrores, eu sofro pra caramba
Ainda mais quando é uma amizade muito forte, alguma coisa que toca muito meu coração, eu sofro muito. Mas a cada um tem o seu tempo também de sofrência, né? Vamos combinar. Cada um tem o seu tempo de sofrência. Mas a gente precisa parar e analisar. Peraí, quanto de poder que eu estou dando para essa situação? Quanto de poder que eu estou dando para essa pessoa? O quanto me interessa buscar um bate-papo com essa pessoa para esclarecer essas coisas? O quanto me interessa pensar sobre isso sozinha e depois conversar com essa pessoa? O quanto não me interessa conversar com essa pessoa? Isso é uma decisão que você precisa tomar. Então, atitude proativa, equilíbrio emocional, a gente precisa desenvolver, saber que é importante é bacana, mas o que eu faço com isso? Então, se essas são características que eu preciso desenvolver, atitudes que eu preciso tomar, o que isso me traz de leitura? Eu sou o protagonista dessa história. Então, quando a gente fala de crescimento pessoal e diz que ele é indissociável do crescimento profissional, eu estou dizendo que eu sou o protagonista dessa história. Eu preciso tomar as rédeas dessa situação. Sabe, eu não posso ficar dependendo de estímulos externos para que as coisas andem na minha vida. Por exemplo, eu não sou psicóloga, nem quero fazer esse papel aqui, tá, gente? Eu só estudo há 20 e tantos anos comportamento. Então, às vezes, eu dou uns pitaquinhos que as minhas amigas psicólogas que estão aqui comigo, inclusive, dizem que tá certo. Então, eu fico mais tranquila. Esse momento é um momento de ansiedade, de angústia, de preocupação. A gente está envolvido com o e aí, né? A gente está envolvido com baita ponto de interrogação, a gente não sabe exatamente como vai ser, quando vai ser, se vai ser. Então, assim, nesse momento, se eu sou o protagonista da minha história, não é o momento de eu ficar sentado, parado, dizendo ó dia, ó vida, ó azar, sabe, ó céus. Não é esse momento. O momento agora é o que eu posso fazer como protagonista para mim? O que eu posso fazer? Quando isso voltar, vai voltar, com a graça de Deus, ao normal, ao que a gente chamava de normal, vai ser um novo normal. E não pichem isso não, porque esse novo normal diz respeito a como nós vamos perceber as coisas a partir de agora. Então é um novo normal, sim, olhando por esse ângulo. Então, assim, quem que eu vou ser, né? Que pessoa eu vou ser depois que isso acabar? O que eu fiz nesse período? Eu sou o protagonista da minha história. Então, ao mesmo tempo que a gente diz que para a gente ser uma pessoa plugada nesse mundão, né? Plugada nessa coisa globalizada, que eu tenho que ter essa visão sistêmica, que eu preciso ter esse olhar mega aberto para o mundo. Ao mesmo tempo que eu falo isso, paradoxalmente, eu preciso olhar para mim, para dentro e dizer assim, cara, eu sou o protagonista dessa história. Sou eu que faço essa história. Então, essa minha inserção nesse mundão, nessa globalização, nesse mundo conectado, começa a partir de uma coisa pequenininha que sou eu. E eu preciso ter isso como consciência. Eu sou esse ponto de partida. Eu não posso ficar esperando que as pessoas me digam o que eu tenho que fazer ou como fazer. E aí, agora, eu chego no ponto crucial. Quais são os seus valores? O que você valoriza hoje? O que é um valor para você? Porque é refletindo sobre o seu valor que você vai conseguir entender onde você vai empreender. Seus valores se refletem em como você gasta o seu dinheiro, seus valores se refletem em como são as suas relações, o que você aceita nessas relações, em como são as suas conversas, na forma como você se apresenta. Tudo isso reflete quais são os seus valores, a maneira como você trata seus amigos, a maneira como você trata quem é subordinado a você, a maneira como você trata quem é seu par. Então você precisa saber o que são valores e reavaliar esses valores. Ah, mas eu não abro mão dos meus valores. Abre mão não é abrir mão no sentido de, vou largar tudo. Não, reavalia seus valores. Você não é sozinho, você não vive nesse mundo sozinho. Os seus valores agridem pessoas? Os seus valores machucam outras pessoas? Os seus valores fazem com que você só olhe para o seu umbigo? Os seus valores só atendem às suas necessidades? Os seus valores só olham para as suas complicações, as suas deficiências? Os seus valores só tratam aquilo que é importante para você? Então reavalia, está errado, tem alguma coisa errada. Porque você nunca vai sentar em lugar nenhum na vida para trabalhar sozinho. Ah não, Deleuze, eu faço as minhas coisas sozinhas aqui na minha casa, depois eu vendo, você vende. Você vende para alguém precisa se relacionar com você. Ah, eu sei fazer isso aqui muito bem, eu trabalho com computador, eu faço programação, eu fico sozinho o dia inteiro. Você passa isso para alguém está contratando esse seu serviço, você vai ter que interagir para saber o que programar. Se você não ouvir teu cliente, você não sabe o que programar. Então reavalie constantemente seus valores. Valores hoje pra gente significa sobrevivência. Sobrevivência. Bom,
Eu queria dizer para vocês que os valores são responsáveis pela nossa motivação, eles são estimados, eles têm importância, nós brigamos por eles, nós damos a vida por eles, então são eles, quando eu os conheço, são eles que nos dão capacidade de saber onde empreender. Onde estiver o meu valor, é para lá que eu vou empreender, porque é lá que vai estar o meu coração. Onde estiver o meu tesouro, que é o meu valor, é lá que vai estar o meu coração. Eu jurei que eu ia parar uns 15 minutos antes para as perguntas, não parei, não consegui chegar, gente. Eu acho que não cheguei, deixa eu ver aqui. Nem na metade do que eu tinha programado, mas é normal. Queria que vocês, se alguém tiver alguma pergunta para colocar aí para a gente em cima disso, na outra terça-feira a gente vai partir de valores. Mas fechar essa questão dos valores. Queria ler uma coisa para vocês importante e queria que vocês, nesses 10 minutinhos, eu vou ler em 1 ou 2 minutos e vocês, se tiverem perguntas, coloquem aqui para mim, que alguém me ajuda. Se não tiver, não tem problema, coloca lá na minha página, Delaís Comunicação, me manda uma mensagem lá no direct, alguns falam direct, também não está errado, manda para mim que eu respondo também lá pelo Instagram, tá? Mas eu queria ler uma coisa para vocês sobre isso. Nossa primeiro encontro no Cresça na Terça, nesse projeto, e eu queria dizer para vocês que a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal e profissional e que isso vai perpassar o tempo inteiro em relação às nossas atitudes, vai passar por elas, vai passar por quem nós somos, vai passar pelo ser humano que nós estamos trabalhando em nós até que a gente saia desse plano. Então eu queria ler para vocês uma coisa que uma vez tocou muito meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Talvez vocês já conheçam, mas eu quero compartilhar para vocês uma história muito linda sobre essa nossa capacidade de desenvolvimento, de crescimento e essa responsabilidade que é só nossa. Um dia uma pequena abertura apareceu num casulo. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas. Conforme ela se esforçava para fazer com que o seu corpo passasse através daquele pequeno buraco, ela fazia esse esforço, né? Então, o homem observando isso, né? Que ela se esforçava dessa maneira, ele ficou olhando e achou que ela tinha parado de fazer algum progresso. Tipo assim, nossa, ela parou, será que ela tá sem força? Acho que ela não vai conseguir. E aí parecia que ela tinha ido o mais longe que ela tinha conseguido ir e que não ia mais caminhar a partir daquele momento, ou seja, não ia mais fazer esforço nenhum para conseguir o que ela precisava. Aí o homem olhou e aí ele decidiu que ia ajudar. Vou ajudar essa borboleta, vou ajudar porque, poxa, a bichinha já se mexeu pra caramba, nada acontece mais, vou ajudar. E aí ele pegou uma tesoura, cortou o restante do casulo e a borboleta saiu facilmente. Só que não saiu lindamente. Seu corpo estava murcho, era pequeno, tinha as asas amassadas. E aí o homem continuou a observá-la porque ele esperava que a qualquer momento, não, isso é normal, ela saiu agora, a qualquer momento ela vai sair voando linda, né? E ficou esperando as asas dela se abrirem, se esticarem, para que elas fossem capazes, né, de suportar o corpo da borboleta e fazer o que tem que fazer, que é voar, né, viajar pelo mundo. Só que nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da vida rastejando com um corpo murcho e as asas encolhidas. Ela nunca mais foi capaz de voar. E aí, gente, vocês já sabem, né? Não precisava nem falar qual a moral da história. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo pelo qual Deus, eu chamo, e natureza, para quem quiser, fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para as asas, de forma que ela estaria pronta para voar uma vez que estivesse livre do casulo. Aquilo era necessário para ela ter força. E algumas vezes o esforço é justamente isso, é o que a gente precisa na nossa vida para a gente conseguir alcançar aquilo para o qual nós fomos desenhados. Se a gente passasse pela vida sem nenhum obstáculo, a gente provavelmente não seria forte como a gente tem conseguido ser. E talvez a gente nunca conseguisse voar. Então uma coisa que a gente precisa pensar, quando a gente pede a Deus ou a natureza vida
a gente recebe dificuldades para a gente se fazer forte, estar forte. Quando a gente pede sabedoria, vem problemas para a gente resolver. Quando a gente pede prosperidade, Deus dá mente e músculos para a gente trabalhar. Quando a gente pede coragem, Deus nos dá alguns obstáculos para a gente superar. E quando a gente pede amor, Deus enche a vida da gente de pessoas para a gente ajudar. Eu hoje estou me sentindo assim, com o coração cheio de amor, vendo 40 e tantas pessoas nessa live, ouvindo o que eu, com toda honestidade e carinho, preparei para trazer para vocês. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: a gente pede as graças, a gente pede os favores para Deus, para a natureza, como queiram, mas Deus nos dá oportunidades para a gente fazer. Então lembre-se disso, a responsabilidade é nossa, o caminho é nosso, o primeiro passo é nosso. A gente precisa perceber que quando Ele nos dá essas oportunidades, a gente não recebeu nada do que a gente pediu, mas a gente recebeu tudo do que a gente precisava. E ter essa visão, ter essa consciência, faz com que a gente caminhe com as nossas próprias pernas. E aí não tem chefe na organização, não tem gestor, não tem líder, que é o espetáculo que a gente pode ter na vida, não tem mãe, pai, marido, filho, não tem ninguém que seja mais impulsionador da nossa própria vida do que a gente mesma. Na próxima terça a gente fecha valores e a gente vai colocar as características e o perfil do profissional desse século XXI. E aí vamos ver o que a gente tem para aprender. Queria que vocês me dessem aqui um feedback, ou de coraçãozinho, ou escrevendo alguma coisa, se valeu ter ficado comigo aqui essa horinha. Passou muito rápido, eu estou nos 55 e, como eu sempre digo, ninguém derruba as nossas lives. São sempre nós que derrubamos, nós é que encerramos. Queria agradecer a todos vocês, não consegui falar com todos, não sei se vocês mandaram alguma pergunta, mas podem mandar. Tem 2 perguntas, deixa eu ver aqui se dá tempo. 55 dá. Deixa eu ver se esse marido mandou aqui as 2 perguntas para mim. Essa sobre se a live vai ficar gravada no feed. Se é essa, sim, vai ficar gravada no feed, porque eu tô colocando, agora o Instagram faz direto no IGTV. Fica lá por um tempo, e eu estou colocando também, estou salvando lá no meu canal do YouTube, que eu reativei em função do Papo das 21. A gente fez um projeto chamado Papo das 21, que está lá também para quem quiser ver, e aí eu coloquei lá também para o pessoal ver e para o pessoal que fez a live comigo também, né? Então vai ficar lá sim. Deixa eu ver. Além dessa tem outra? Deixa eu ver aqui. Se o home office, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o home office é uma grande oportunidade para as empresas, porém esse distanciamento com os pares, clientes, subordinados, chefia, não acaba sendo uma coisa ruim para as relações? Vamos analisar isso aí rapidinho. Temos 4 minutos, 3 na verdade, né? O home office, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte: tem muita gente que está trabalhando em casa e não em home office, tá? Home office é um outro conceito. Você está trabalhando, a maioria está trabalhando na sua casa, com os seus recursos, com a família em casa, com todo mundo em casa, tendo que fazer as coisas de casa. Isso não é o conceito de home office. Você está trabalhando em casa. Mas esse trabalho em casa, esse home office, pode ser uma oportunidade para as empresas, sim, está sendo, elas estão se inovando nos seus conceitos de atendimento, porém esse distanciamento com os pares, clientes, subordinados, chefia, acaba sendo uma coisa ruim para as relações. Isso aí é extremamente relativo. Quem me perguntou? Marcos Carvalho. Porque assim, qual era, isso a gente vai conversar também, tá? Te convido para vir numa terça para cá que a gente vai conversar sobre isso. Qual era a estrutura que vocês tinham de relação? Como é que era a relação de vocês? Se era ruim, vai ficar uma porcaria. Porque não é de uma hora para outra que a gente constrói relações de confiança e de trabalho. Se era uma coisa mais ou menos, ela pode até melhorar. Porque a falta da pressão que a gente tem dentro de uma organização, né? Dentro daquela coisa do horário, fazer aqui, essa abertura pode mostrar para o outro quanto você também tem filho, tem casa, tem problemas, igualzinho a ele. Então pode dar uma flexibilizada, pode dar uma amenizada nessa situação, pode até melhorar a sensibilidade para o outro como humano, como eu. Melhorar ou piorar vai depender do que já tinha sido construído e do que vocês vão conseguir fazer nesse momento em relação ao que vocês estão vivendo. O quanto de carinho, atenção e cuidado vocês vão ter nessa relação via computador, né? O quanto de sentimento e sensibilidade vocês vão ter em relação aos problemas que o colega está vivendo em casa. Então eu acredito que dependendo da relação que tenha sido construída anteriormente, possa até melhorar.
Eu torço para isso, né? Como profissional de recursos humanos, eu torço para isso. Acho que eram essas duas, então, né? Gente, muito obrigada, de verdade. Meu Instagram tá à disposição de vocês. Terça-feira que vem eu volto aqui com mais um bate-papo pra gente crescer junto. Qualquer pergunta, ai, os coraçõezinhos subindo, isso é muito legal, isso é muito bonitinho. Terça eu volto pra gente conversar um pouco mais. Espero que vocês chamem outras pessoas, porque são algumas aulas. A gente vai passar por inteligência emocional, a gente vai passar por comunicação, a gente vai passar por relacionamento, administração de conflitos, gerenciamento da mudança, liderança. Enfim, vem comigo que a gente tem muito para conversar. Um beijo, muito obrigada. Foi uma delícia estar com vocês. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Tchau.